Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast 9.1, um produto da TV Guararapes. Eu sou José Gustavo e todos já sabem que esse programa tem o objetivo de discutir, o processo político de Pernambuco e também do Brasil. E hoje a gente vai ter uma conversa toda especial. Vocês estão vendo que ao meu lado tem duas mulheres para a gente debater esse segundo turno, que vai ser composto por duas candidatas, também mulheres, nessa disputa. E a gente tem alguns temas, eu vou soltar devagarzinho aqui para vocês, que vamos no decorrer do programa de hoje abordar. O primeiro deles é o início, obviamente, desse segundo turno, a largada do processo eleitoral em busca de uma cadeira lá no Palácio do Campo das Princesas. A gente vai falar também bastante sobre o perfil das duas candidaturas, tanto da Raquel Lira como também da Marília Arraes, as alianças construídas pelas duas candidaturas, as possíveis consequências do luto da Raquel Lira e também, para terminar, eu espero que dê tempo da gente discutir isso tudo, a nacionalização também da campanha aqui, não só aqui em Pernambuco, mas que está sendo trazida, a nacionalização, porque está sendo trazida aqui para o Estado, obviamente. Do meu lado esquerdo aqui, a minha querida amiga Priscila Assis, que todo mundo já conhece, é repórter e apresentadora aqui da TV Guararapes. Priscila, seja muito bem-vinda aqui ao podcast 9.1. Obrigada, José Gustavo, por estar aqui com vocês. Obrigada também, por estar junto aqui de Natália, a gente fazer essa troca tão importante, a gente como mulher também se posicionar e também discutir vários assuntos que estão relacionados à nossa política e que precisam realmente trazer, vamos dizer assim, um esclarecimento maior. A gente cada vez mais precisa vivenciar a política, embora muitos ainda acreditem que é algo distante, mas é muito presente na nossa vida, com impactos aí importantíssimos. É verdade. E também a Natália Cordeiro, que é cientista política, ela é vinculada ao SOS Corpo e tem um trabalho também há muito tempo no Fórum de Mulheres de Pernambuco. Natália, seja bem-vinda aqui ao podcast 9.1. Obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês, acho que são questões bem importantes que a gente tem para discutir hoje. A gente está, bem importante mesmo, assim, de verdade, porque o processo sucessório aqui no Estado, ele está sendo histórico esse ano de 2022. Pela primeira vez, vamos ter duas candidatas disputando o segundo turno da eleição. Isso nunca existiu em Pernambuco. Mais do que isso, eu acho que a disputa eleitoral no Estado, ela é referência hoje no Brasil inteiro. É a disputa mais feminina que existe. Não existe outro canto no país onde está acontecendo o segundo turno com duas mulheres na disputa. Duas mulheres com força, com bandeiras muito interessantes e que tem uma representatividade no Estado e um currículo assim, muito grande também, tanto a Raquel Lira quanto a Marília Arraes. Eu queria bater esse pontapé inicial com vocês, eu queria começar contigo, Natália. São duas mulheres, ótimo, maravilha, é um fato histórico, mostra que as mulheres estão tendo uma participação e uma efetivação maior agora na política, Porém, eu queria saber se a Marília Arraes e a Raquel Lira, elas representam um pouco do movimento feminista no Estado, ou não tem nada a ver com isso? Então, acho que de alguma forma, o fato de as mulheres estarem como as duas, isso ter chegado, é um fato inédito. Eu acho que demonstra, é um reflexo da luta das mulheres de termos pautado que nós somos sujeitas políticas, Primeiro a gente brigou para votar, depois a gente brigou para que tivesse cotas, para que a gente tivesse espaço nos partidos. E, bom, para ser reconhecida como sujeita, que não está só dentro dessa esfera doméstica, que não é só responsável pelo cuidado, que não é só responsável pelas decisões referentes aos filhos, à casa. Então, a gente quer participar também da vida pública, daquilo que acontece na esfera pública e política. Então, esse eu acho que é, sem dúvida, um mérito do movimento. Agora, se elas representam o movimento feminista,
Bom, a gente quando briga, a gente briga para que o cenário esteja posto para todo mundo, né? Mas naturalmente a gente sabe que as duas, assim, quando a gente olha para a trajetória delas, elas vêm de trajetórias de famílias tradicionais da política pernambucana, né? As duas carregam sobrenomes de peso e, obviamente, elas têm uma trajetória própria, mas que sempre faz referência, né, a essa histórico familiar. Está atrelada Exato. ao sobrenome, né? Atreladas ao sobrenome e assim, né? Acho que reflete muito ainda dessa cultura política e aqui em Pernambuco isso é muito forte, né? Dessas oligarquias que estão aí presentes, né? A gente tem uma série de exemplos dos Arrais, dos Campos, dos, né? Enfim, dos Lira. Acho que essa disputa eleitoral eram os Ferreira, eram os Coelhos. Então a gente tem vários exemplos, né? Dessas e elas de alguma medida também vem dessa trajetória. Agora, obviamente, não daria para pensar em que fossem as filhas mulheres dessas famílias, né? Alguns anos atrás, não se pensariam que seriam as filhas mulheres dessas famílias quem estariam aí encabeçando essas chapas. Então, é uma mudança, mas elas não têm uma trajetória de militância, por exemplo, no movimentos, né? E mais especificamente nos movimentos feministas. Então, assim, elas não representam esse campo feminista. Agora, elas trazem para a ordem do dia debates como esse que a gente está tendo aqui hoje, que é um debate que interessa ao movimento feminista e é um debate que que só está sendo possível de ser feito hoje por conta da trajetória dos movimentos feministas. Priscila Assis, basicamente a mesma pergunta, mas eu queria avançar em um ponto, que é o seguinte, eu entendo o que a Natália falou, concordo muito do que ela disse, mas eu particularmente acho que não, elas trazem realmente algumas pautas, mas elas não são visivelmente assim, como é que eu posso dizer, meu Deus, assim, elas não têm a cara do movimento feminista, né? São duas mulheres brancas, né? Não só, mas assim, elitizadas, né? Como é que tu vê esse segundo turno aqui, e especificamente essa disputa das duas? Eu concordo com a Natália quando ela diz que o fato de termos duas mulheres na disputa já é algo que já agrega bastante, né? A gente está aí há 90 anos, as mulheres conseguiram o direito do voto, né? O voto feminino foi autorizado há 90 anos e aí 90 anos depois a gente consegue uma representatividade dessa. Você vê o tempo que leva, né, para a mulher poder se posicionar, para ela poder brigar, para ela poder mostrar que é capaz de ser sujeito, como os movimentos sociais têm feito, né, os movimentos feministas, para trazer a mulher com essa potencialidade. O desafio maior hoje também é convencer até outras mulheres que essas mulheres são capazes. Então, ter duas mulheres ali na disputa, eu acredito, vou até depois esperar que Natália, como estudiosa, possa dizer o que é que ela acredita. Eu acredito que incentive outras mulheres, encorajem outras mulheres a entrarem na política. Ela fortalece, vamos dizer, o movimento feminino nessa questão de que a gente é capaz. Elas foram escolhidas, né, entre os herdeiros vamos dizer assim, da carreira política dessas famílias e as mulheres, elas que estão encabeçando. E um detalhe, né, no caso da Raquel Lira, a vice também é uma mulher. Sim. Porque a gente sabe que no Brasil, hoje, para ser governadora de estados mesmo, a gente só tem, desde a criação da República até agora, são 16 mulheres que conseguiram isso. Dessas 16, 8 foram eleitas. Isso quer dizer que as outras 8 só chegaram ao cargo de governador porque o titular se afastou. Ou por ser candidato, ou doença, enfim, vários setores. Então, ainda tem isso. O número é pequeno e que foi eleita, escolhida pelo povo mesmo, porque mesmo uma chapa de vice, você escolhe, mas quem encabeça quem puxa o voto. Né? E você saber que essas mulheres estavam ali, mas não tiveram tantas oportunidades. E hoje a gente tem uma chapa que tem 2 mulheres. Então, independente se uma sair, outra sair, vai ter sempre um cargo feminino. Tem uma outra chapa também, que é encabeçada por uma mulher, Marília Reis, e tem um homem. Então, a participação feminina está bem grande nesse sentido. A gente observa também que houve um aumento, né, no número de mulheres eleitas. Precisa ainda, para trazer mesmo, vamos dizer assim, alguém que está nessa luta de um movimento feminista, alguém que vivencie mesmo, vamos dizer, essa questão da falta de igualdade de gênero, da falta de respeito, precisa ainda conquistar mais esse espaço, né? Mas eu acredito que seja um importante passo, elas estarem ali
representando as mulheres, trazendo um pouco até mesmo que cada uma traz. Marília está grávida, né? Então, muita gente falou uma grávida numa campanha e ela está aí mostrando que é possível, sim. A gravidez não trouxe essa limitação, né? Acaba que deixou ela no páreo, vamos dizer assim, de igualdade, na verdade nem igualdade, né? Porque se ela foi a mais votada, é uma coisa que mostra também, quebra um paradigma de que a mulher grávida está doente, é incapaz, se afasta do trabalho, teve filho, não pode mais. As duas têm mais de um filho, né? Acho que estou falando... Eu acho, assim, eu achei fantástico, na verdade, a maturidade do eleitorado pernambucano de escolher as duas mulheres para a disputa. Eu fiquei muito feliz, na verdade, sabe? Porque, assim, eu acho que é um avanço considerável. A gente avançou muito no Brasil, por exemplo, quando a gente elegeu a presidente Dilma. Né? Você vê uma mulher daquele tamanho, assim, daquela importância que ela teve, né? Comandar o país do jeito que ela comandou. E aí, quando você pensa, e esse é o meu medo, sabe, Natália? Quando a gente acha que deu um passo além, a gente retrocede 2, ou 3, ou 4. Né? No caso atual, acho que a gente retrocedeu muito mais do que avançou. Porque o que aconteceu com ela foi um golpe extremamente machista no meu modo de ver. Uhum. Qual é a sua avaliação? Sem dúvida, acho que essa é uma avaliação feita pelos movimentos de mulheres, pelos movimentos feministas, né? Acho que a gente teve muito fortemente nas ruas naquele período, denunciando o caráter misógino, né, racista também, assim, classista, né, toda essa... tinha muitos argumentos sendo mobilizados ali que demonstravam isso. Sem dúvida tem um efeito simbólico, né, muito perverso, porque isso, é a primeira mulher que chega ali, ela é destituída por um arranjo, né, brincam ali com a legalidade, fazem por uma coisa que era super recorrente nos estados, na própria União, né? Isso era uma coisa que era comum, uma manobra ali que era comum, que depois se refazia, e aquilo dali foi motivo suficiente, né? Aquela das pedaladas foi motivo suficiente para esse golpe. Então, de fato, ele tem esse caráter, né? Agora sim, que a gente também não se esqueça quais eram as forças que estavam ali articuladas, que se mobilizaram em torno disso, né? Se a gente vai, enfim... esse jogo da política, ele é muito minucioso, porque, por exemplo, o PSDB, né, de Raquel Lira, assim, esteve muito atuante naquele momento, né? O próprio PSB aqui no estado de Pernambuco, né, também teve atuante. Então, assim, falar, desculpa te interromper, mas sem falar da Simone Tebet, né, que era do MDB e que votou a favor do impeachment da presidente Dilma. E depois, agora nessa eleição, né, no primeiro turno, levantou a bandeira das mulheres. Mulher vota em mulher. Exato. Então, assim, acho que tem isso e eu acho que esse tipo de coisa demonstra que as mulheres, né, insisto nisso, assim, de que se tornou muito... Não tem mais como as candidaturas não mencionarem as mulheres, né? Está havendo um forte movimento de, por exemplo, botarem todas as chapas, tem mulheres como vice, né? Um discurso muito direcionado para as mulheres, tanto porque são uma parte grande do eleitorado, né, majoritariamente um pouco 53% das pessoas para votar são mulheres, mas também porque são um sujeito que tem denunciado, né, que tem ganhado um destaque enquanto sujeito político, então tem demandado questões específicas. Não dá mais para não falar em pautas relativas às mulheres, né? Não dá mais para não falar em violência contra as mulheres, não dá mais para não falar em uma série de questões que são colocadas na mesa como reivindicações e exigências para que um governo chegue, né, ao poder. Então, acho que são elementos aí. Natália, como a gente está falando dessa herança política, né, das oligarquias, então, para a gente fugir disso, a gente teria, eu acredito, que incentivar as lideranças nas comunidades. De que forma isso é possível? É possível, realmente, se você chegar na comunidade, preparar aquela mulher, dar educação política para ela pode se tornar uma candidata, ela pode ter um futuro, vamos dizer assim, melhor, diferente para as outras mulheres também que vivem naquele mesmo local? Acho que quando a gente vai
nas periferias, nas comunidades do Recife, a gente vai ver muitas mulheres protagonizando processos de luta, né? Seja a luta ali pela creche, para poder deixar o filho, seja ali pelo calçamento da rua, pelo problema de esgoto, mulheres que estão ali se articulando. Enfim, não tem com quem deixar o filho, então uma toma conta dos filhos ali da vizinhança, fazem um revezamento. As mulheres estão organizadas. E quando você vai todos os movimentos de mulheres que você, todos os movimentos sociais que você for ver, por exemplo, se for movimento de moradia, se for movimento, sei lá, todo tipo de movimento, você vai ver mulheres, porque as mulheres, assim, a gente criou essa ideia de que a gente só se preocupa com as nossas próprias questões, mas as mulheres, elas são linha de frente em todas as batalhas, assim, né? Em todas as pautas sociais, porque a gente é quem carrega meio que as responsabilidades pelo trabalho doméstico, né? É nossa, mas a gente também precisa ganhar a vida, então a gente também precisa sair para trabalhar. Então, assim, a gente acaba que o trabalho das mulheres é um pouco do que sustenta o mundo, então a gente se envolve nessas questões. Óbvio, tem todo um letramento, né, político para entender essas questões dos partidos, das campanhas, das legislações, e é óbvio que não é de um dia para o outro que a gente não nasce sabendo disso. De alguma maneira é importante que haja algum tipo de formação, mas acho que nós que vemos do movimento, a gente sabe assim, o quanto a vida que essas mulheres levam, as suas experiências, as suas trajetórias, o lugar de onde elas vêm, são, no fim das contas, a sua grande formação, né? Então, eu acho que, sem dúvida, se a gente consegue fazer, por exemplo, existem iniciativas da Rede de Mulheres Negras de fazer campanhas de capacitação para candidaturas negras. É um projeto apoiado, enfim, tem um financiamento de financiadoras internacionais, mas que é uma coisa da Eu Voto em Negra, né, que é uma articulação junto com a Casa da Mulher do Nordeste, que é uma outra organização feminista. Juntas, elas fizeram oficinas de media training, oficinas de como, né, falar determinadas questões, para poder fortalecer essas candidaturas de mulheres negras, por exemplo. Essa, sem dúvida, é uma importante experiência, assim, que imagino que as companheiras vão estar sistematizando para futuras campanhas, mas também, para além disso, eu acho que é muito importante a gente olhar para os partidos, né? A gente olhar para os próprios movimentos de esquerda, enfim, os movimentos de uma forma geral, de como é que eles lidam com as mulheres nos espaços de poder. Porque é muito comum as mulheres estarem nas reuniões e os homens, na hora que elas pegam no microfone, eles começam a mexer no celular, eles saem para fazer xixi, né? E quando é que é um homem falando, não, todo mundo ouve, todo mundo bate palma, ou então a mulher fala uma coisa, o homem vai lá e repete exatamente o que a mulher disse e diz que a ideia é dele. Então, assim, ou questão do fundo partidário, né? Saiu um levantamento do Globo que 1 a cada 3 mulheres não receberam nada do fundo partidário, do fundo eleitoral. Então, assim, como é que essas mulheres vão querer também deixar todo o seu corre doméstico, né? Toda a sua vida, que é uma vida de muita labuta, para ocupar esses espaços, se nesses espaços também há impedimentos muito grandes. Então, assim, sem dúvida, a formação é importante, mas eu acho que a grande bagagem as mulheres trazem consigo. A gente precisa que os espaços hajam uma maior democratização desses espaços de poder, né? Maior apoio financeiro para essas candidaturas terem chances. Para ter uma disputa por igual, né? Sim, exatamente, para ter condições, né, da gente estar disputando assim com... Uma coisa curiosa, nessa eleição aqui em Pernambuco, é que, você falando dos espaços dos partidos, teve um partido que disputou, que tinha candidato ao governo do Estado, que foi o PMB, que era o Partido da Mulher brasileiro, que o candidato era um homem. Esse partido é uma grande piada, mas né? Não é, mas é uma grande piada. Inclusive, eu estava, numa das conversas, eu fui pedir a agenda do candidato, e aí fiquei conversando com a candidata a vice dele, né, do Jadilson Bombeiro. E aí, quando ela me disse que era candidata a vice, eu disse, coisa meio errada aí, não tem não? Né? Porque é Partido da Mulher brasileira e é um homem que está na frente. Bom, o segundo ponto da gente, no programa de hoje, a gente está gravando aqui na terça-feira, gente. E hoje, terça-feira, saiu uma pesquisa, a primeira pesquisa para o segundo turno na campanha aqui no estado de Pernambuco. E a Raquel Lira apareceu disparada na frente, com 54% dos votos, contra 35% da Marília Reis. A Marília que venceu o primeiro turno da campanha, né? E já na virada,
a Raquel está na frente. Se a gente for levar em conta os votos válidos, está 61% para a Raquel Lira e 39% para a Marília Reis. É uma diferença muito grande, uma margem muito grande de vantagem para a Raquel Lira. Essa virada de turno, ela pode ser encarada de que forma? Você acha particularmente que o luto vivido pela Raquel Lira ajudou, contribuiu nesse crescimento dela? Enfim, ainda é tudo muito, né, especulação, difícil ter uma clareza em relação a isso, mas possivelmente é um elemento que mobiliza, né, emoções e tal, a morte no dia da eleição. Mas também eu acho que tem a ver os apoios, né, que foram declarados, assim, a migração de Miguel Coelho, né, que declara voto nela. Anderson Ferreira, não sei se ele chegou a declarar expressamente voto, mas assim, a gente sabe que a tendência, né, é que seus eleitores migrem para Raquel também. E o que houve foi uma esquerda, né, PT, PSOL, que declararam aí voto crítico, enfim, há alguns movimentos sociais também declararam voto a Marília. Então, talvez essa correlação aí, essa nova configuração tenha algum impacto. Acho que também essa coisa da disputa nacional, né, tá ainda... A gente não sabe ainda muito bem os fluxos e refluxos disso, mas acho que também tem algum impacto. Mas eu acho que a morte, né, do companheiro, do marido, mobiliza, e eu acho que é isso, né? O fato de ser uma mulher enlutada, que enfim, foi muito trágico o que aconteceu, né? E de alguma maneira eu acho que sensibiliza as pessoas, mas não sei se é possível dizer que isso é um fator, assim, a dimensão, né? Exato, assim, não sei se já é possível mencionar os efeitos disso, né? Priscila, tu acha que ainda tem margem para a Marília Reis crescer ou ela estagnou? Não, eu acho que qualquer candidato ainda tem muita margem, né? Porque a gente tem uma campanha aí ainda, até a véspera da campanha. A campanha se decide no dia, a gente já viu muito isso. Né? Muitos eleitores ficam indecisos e muitos declaram o voto antes e no dia mudam. Então, eu sou muito dessa escola. A campanha se define realmente no dia. A gente tem as pesquisas que saíram no primeiro turno que foram completamente diferentes da realidade que a gente teve nas urnas. Então, as pesquisas de agora, para o grande público, podem trazer também essa insegurança. Porque não quer dizer que a pesquisa errou, mas pode dizer que o eleitor mudou de opinião. Né? Durante esse processo, há muitas notícias, há mais oportunidade de análise de proposta, né? Eles vão, talvez, alguns conhecerem mais, outros vão parar para ver mais o guia, que fica um pouco maior. Talvez elas tenham essa oportunidade de mostrar mais o que cada uma deseja, o que quer fazer. Então, tanto Raquel como Marília, elas têm muita possibilidade, eu acredito ainda, de reverter esses números, uma de crescer mais, né, de passar aí. Isso tem muita, vamos dizer assim, muita água ainda deve rolar nesse rio. Mas você acredita que o processo triste, né, porque foi uma coisa realmente que impactou todo mundo, né? A morte do marido da Raquel Lira, do Fernando Lucena, acabou sendo acabou dando um mote a mais, assim, para ela na campanha? Assim, na minha opinião mesmo, não vou nem falar como jornalista, vou falar como eleitora, eu acredito que não, porque as pessoas não tinham aquele... Você até, vamos dizer assim, você se choca, sente aquela dor, né, do momento, mas eu acho que as pessoas não tinham, assim, uma afinidade, talvez. Por exemplo, diferente do que aconteceu com Eduardo Campos. Existia uma relação ali entre Eduardo Campos e o eleitor. Então, com a morte dele, as pessoas votaram, isso aí pode ter acontecido, porque a gente está na rua e escutou muita gente falar, votaram em Paulo Câmara porque enxergavam Eduardo Campos. No caso de Raquel... O Fernando, até né? A campanha do próprio Paulo Câmara foi antes. Muito voltado em relação a isso, né? Usou muito a imagem dela. Talvez, se a morte tivesse sido antes, assim, vamos dizer, tivesse esse impacto até no primeiro turno, né? Mas assim, ela já mostrou nesse primeiro turno que ela estava com um poder diferente do que as pesquisas estavam indicando, né?
Não sei, pode ser, mas eu, como eleitora, eu não mudaria meu voto por esse luto, assim. É até um pouco arriscado a gente falar isso, mas assim, eu não enxergo como um fator primordial. Eu acredito que esse crescimento aí esteja muito mais ligada aos acordos partidários. A migração do eleitor que tinha aquele pensamento já para votar numa direita e que enxerga a Raquel como uma opção para não votar na esquerda, né? Então, se bem que hoje as duas candidaturas elas estão bem, vamos dizer assim, né? Cada uma tem um pouco mais de esquerda, uma mais de direita, não tem uma definição exata. Eu tenho uma visão muito parecida com a de vocês, assim, sendo bem sincero. Eu não acho que o processo de luto da Raquel, ele vai contribuir diretamente para angariar voto, né? Fazer com que ela cresça nas pesquisas e nas intenções de voto da população. Eu acho que é mais realmente pelos acordos que foram criados. Você vê que do lado da Marília estão praticamente todos os partidos de esquerda, né? E do lado da Raquel estão todos os partidos de centro-direita. Isso aí é fato. Porque do lado da Marília está o PT, o PCdoB, o PSTU, né, o PSOL, né, o PCB já tinha também acenado. Então, assim, todos os partidos mais à esquerda estão, e de centro-esquerda estão com a Marília Reis. Mas, e aí eu vou para o segundo ponto. Eu acho que a nacionalização da campanha, ela pode ser um fator determinante. Ou seja, a Marília Reis, ela já deixou claro que ela está apoiando o ex-presidente Lula. E a Raquel Lira, ela segue fiel ao exemplo do Tucano, né? Em cima do muro. Ela não cai nem para um lado nem para o outro. No primeiro turno, ela achou ponderável ficar ali em cima, não pregou voto para ninguém e disse que seria governadora de Pernambuco, que iria dialogar com todos os lados. Massa, ótimo. Agora, no segundo turno... Ainda chegou a sinalizar Tebet, né? Ela exato. Sinalizou Tebet. Com todos os apoios que ela está recebendo do centro da direita, leva, entre aspas, obviamente, porque ela não declarou voto, a uma possível campanha para o Jair Bolsonaro, o atual presidente da República. Só que, diante da pesquisa que saiu hoje, né, com a larga vantagem que ela saiu no segundo turno, para que, e aí essa é a minha pergunta, para que declarar voto para algum presidente? Não é melhor se abster? Acho que possivelmente é o que ela vai fazer, né? Aí eu acho que isso é o que pesou muito, eu acho, na decisão do campo da esquerda, né? E do campo dos movimentos sociais em geral, declarando apoio para Marília, porque no primeiro turno a leitura que era feita era de que ambos eram de direita, ambas eram candidaturas de direita, né? Mas é óbvio, para a correlação de forças do segundo turno muda porque vira uma questão plebiscitária, né? Você tem duas opções ali, tem que fazer uma escolha, nem que seja a escolha menos ruim, é um pouco do que a esquerda tem feito, né? Todo mundo tem que se posicionar a favor de Marília, tem dito de alguma maneira que é um voto crítico, que é porque ela aqui localmente representa o antagonismo ao bolsonarismo, né? Ela que justamente desde o primeiro turno dizia que declarava já seu apoio a Lula. Então, acho que isso foi que levou muito, foi o que pesou determinantemente para a esquerda e para o lado de Marília. O problema é que a gente não sabe o tamanho que essa esquerda tem hoje em Pernambuco, porque ao mesmo tempo que Lula é uma figura muito forte no Estado, mas a gente sabe que o campo neopentecostal aqui em Pernambuco tem crescido absurdamente. A gente vê isso que a gente olha para os candidatos que estavam no primeiro turno e também se a gente vê quem foram os deputados e as deputadas eleitas para estadual e para federal. Então, assim, essa turma tem muita capilaridade nos territórios e aí eu acho que são pessoas que vão ser importantes aí nessa enfim, né, nessa correlação de forças, embora não faça a leitura de que Raquel seja uma pessoa do campo aí da extrema-direita, fundamentalista, não é nesses termos, mas eu acho que, enfim, todo mundo vai ter que estar sendo cobrado de se posicionar. É arriscado para um candidato, vamos dizer, hoje, tomar um partido,
de apoio, porque a gente tem a realidade de Pernambuco com mais de 60% dos votos para Lula. E a gente tem uma coligação partidária que é contrária a, vamos dizer assim, a política de Lula, que está apoiando ela. Acho que Raquel está numa situação bem delicada, porque Marília já vem dizendo desde sempre que é Lula. E a gente sabe que há uma transferência também de votos do eleitor de Lula para ela. Mas aí é interessante para Raquel agora perder o apoio desses outros partidos e arriscar dizer que é Lula e se garantir 60%, ou é arriscado? Né? É bem complicado. Vai ter campanha, né? De Lula com Marília e tal, enfim, vai ter uma... Lula já está chegando aqui em Recife na próxima sexta-feira, né? Para fazer um ato aí junto com a Marília Reis. O curioso, dentro desse processo todo aí, é que a Raquel, eu acredito realmente que ela vai ficar neutra nesse processo, mas durante a semana, uma apuração que eu fiz, ligando para alguns contatos dentro da campanha da Raquel Lira, é que a coordenação da campanha está rachada, literalmente rachada, no meio, vamos dizer assim, ou pelo menos 55 contra 45, alguma coisa assim, vai estar bem rachada. Um lado quer que ela apoie Lula, certo? E o outro lado quer que ela fique neutra. Nem que ela diga que vai apoiar Bolsonaro, não. Fique neutra, completamente neutra no processo. Que eu acho que, para ela, hoje, ela é a melhor saída. Ela não se posicionar, porque isso eu estou falando em relação à última pesquisa, viu? Né? Pode ser que o cenário mude daqui para frente. Mas aí ela também não vai poder ficar esperando pesquisa para tomar uma posição. Ela vai ter que tomar uma posição, né? Não adianta você ficar resguardando o tempo inteiro para decidir em cima da hora, porque aí pode perder voto. Agora, eu queria perguntar para vocês duas um fato interessante que saiu na pesquisa Real Big Data de hoje, dessa terça-feira, voltando para a questão da disputa de gênero, é que a Raquel Lira ela teve mais voto do que a Marília, inclusive entre as mulheres. 56% do público feminino, do eleitorado feminino, votou na Raquel Lira e apenas 34% votaram na Marília Reis. Entre os homens, 52% votaram em Raquel Lira e 35% votaram na Marília Reis. É um número também considerado, de vantagem. Eles se dizem, né, que votaram, né? É um número considerável. Até porque... nessa terça-feira também o TSE divulgou, né, que a presença da mulher nas urnas foi maior do que a dos homens. A gente já tem um eleitorado mais feminino, né? A gente tem um número aí maior e, de acordo com esse levantamento que o TSE divulgou agora, que é o Tribunal Superior Eleitoral, 83,21% das eleitoras pernambucanas que estavam aptas a votar compareceram às urnas, contra 80,18% de homens. Então, se a gente tem mais mulheres aptas ao voto, se mais mulheres foram votar em relação aos homens, e a gente tem aí, então, números que mostram também que elas estão votando mais em mulheres, talvez seja já, vamos dizer assim, um reflexo de mulher acreditando em mulher para a mudança, né? Para buscar melhoria, para ter melhor política pública. Eu, como mulher, eu acho importantíssimo. E aí, Natália? Eu acho que não tinha nem conhecimento desses dados. Eu acho que podem indicar, sim, né, essa confiança das mulheres e, mais uma vez, mostra como os homens, em alguma medida, também se sentem ameaçados diante da presença feminina, né? Que eles votam bem menos, e principalmente porque tinham aí duas ou três candidaturas, outras 3 candidaturas relevantes que eram de homens. Então, assim, acho que pode ser um indicativo de se ver, né, nessas figuras que, de alguma forma, também são figuras que não tensionam muito o modelo tradicional da mulher, né? São mulheres mães, casadas, senhoras de família, assim, respeitáveis. Então, acho que tem um pouco também essa figura, que é uma figura palatável também, né? Não é... Enfim, não são mulheres que fogem muito aí desse padrão que está estabelecido. Então, isso também pode ser
De fato, o pode fazer eleitor sentido, brasileiro ele é né? muito tradicionalista, né? Tem muito isso de que o candidato tem que ser casado ou casada, né? A gente vê uma luta aí do candidato LGBTQIA+, de entrar. Eu acho que tem muito isso do próprio machismo que está lá, né? Vamos dizer, com todo mundo. Você nem percebe, mas já vem o racismo estruturado, o machismo estruturado, o preconceito estruturado, né? Com certeza. E eu ia aproveitar, Zé Gustavo, perguntar para, como ela está falando dessa questão, né, da quantidade dos votos e tal. Uma coisa que me chamou a atenção é que nessa eleição a gente vê aquela manchete, né? Pernambuco bateu o recorde de deputadas federais eleitas. Aí você vai ver, são 3. E são 25 cadeiras. Gente, bateu o recorde com 3, com 25 cadeiras, né? A gente vê como ainda é distante essa quantidade. O que acontece também na Alep, das 49 vagas, 6 são de mulheres. Qual seria a proporção ideal? Eu sei que está bem além. Seria meio a meio, na sua opinião, como estudiosa? Com certeza, como estudiosa e principalmente como militante assim, do movimento, eu acho que é paridade, né? Acho que a briga sempre foi por paridade. A gente brigou para ter paridade, assim, para ter nos espaços de poder, e o máximo que a gente conseguiu foi a lei de cotas, né? Que prevê 30% da reserva de vagas para um dos sexos, mas nas candidaturas, né? Então, isso, exatamente, numa sociedade que barra de diversas formas o acesso das mulheres a esses espaços, você ter simplesmente a lei de cotas não significa que a gente vai chegar, porque a gente, quando tem lá o nome das mulheres, um monte de candidatura laranja, que é só para constar no registro, que não é apoiada financeiramente, que a mulher sequer vota nela própria, muitas vezes, ou candidaturas que até são mulheres que querem fazer lá algo, mas recebem muito pouco recurso, então são candidaturas que não têm condições efetivas de disputa. Isso é muito comum, né? Então, acho que a disputa seria por paridade e nas vagas, e nos assentos, e não nas candidaturas, né? Acho que seria uma forma concreta, assim. E quando a gente vai olhar para quem são essas mulheres, só assim, dialogando com esse dado que tu traz, Priscila, eu acho que é uma questão preocupante demais quem são essas mulheres, né? A gente tem figuras como Clarissa Tércio, que ela ultrapassa o conservadorismo, assim, para mim é muito para além disso. Essa mulher é uma inimiga das mulheres, assim. Digo isso sem medo de exagerar. Ela é uma inimiga das mulheres, porque toda a sua pauta é contra os direitos só é mulher para ela, só uma mulher dentro da igreja evangélica, casada, mãe de família. Quem não estiver dentro disso, ela não preza pelos direitos. Clarissa Tércio, gente, para assim, deixar bem nítido, bem claro para todo mundo, foi ela que naquela época, não sei se vocês se lembram, daquela menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e que teve o direito ao aborto legal negado. Foi ela quem avisou, aí, isso lá no Espírito Santo, e mandaram aqui para Pernambuco, articularam a rede, né, de serviços de saúde, articularam para ela vir fazer o aborto legal, previsto em lei, porque foi um estupro de uma menor de idade. Foi ela quem mobilizou os fundamentalistas religiosos para ir na porta do CISAM chamar uma menina que havia sido estuprada de assassina. Então, assim, essa mulher que se diz a favor da vida, eu não sei a favor de que vida essa mulher é. Então, assim, assim como ela, outras, né, figuras assim, que também que não são aliadas do nosso campo, do campo dos direitos das mulheres, também se elegeram, assim, né? E outras figuras aí que ficam num lugar mais ou menos, né? Por exemplo, a nível federal, nenhuma candidatura de esquerda se elegeu, né, de mulheres. Assim, eu acho que o grande, além disso tudo que você falou, ponderou em relação à Alep, acho que o que chama muita atenção também é a bancada, a bancada não, o Congresso Nacional todo que foi eleito, ele segue sendo extremamente conservador. E, independentemente, se, por exemplo, for o eleito seja o atual presidente Bolsonaro, ele vai ter uma linha mais tranquila de trabalho no Congresso Federal. Mas, se for, estou falando só da Câmara não, o Senado também, viu? Uhum. Agora, se for o ex-presidente Lula que seja o eleito, vai ter um trabalho gigantesco, porque no Senado, particularmente, é um absurdo o conservadorismo. A Damares foi eleita, né, o Moro foi eleito, o astronauta foi eleito. Então, assim, tem um leque, né, gigantesco de parlamentares de ultradireita que foram eleitos para esse ano
no Congresso Nacional, que acho é uma que pena. isso reflete que o bolsonarismo ele é maior do que a figura de Bolsonaro, né? Isso, exato. A gente, enfim, o PT também fez uma bancada grande. Se você juntar ali com os que são ali de centro, sempre, assim, acho que até condições de legislar vão existir, mas assim, que a gente não se iluda que vai ser um governo, na melhor das hipóteses, ali na centro-direita, né? E tivemos alguns avanços também, né? Tivemos alguns avanços. Assim, tivemos um número de parlamentares indígenas que foram eleitos, né? São Trans 5, né? E também chama a foram atenção que eleitos. 4 são indígenas mulheres. Então, mais uma exato. vitória feminina. É como se o eleitor realmente quisesse, ou a eleitora, porque já que somos maioria, quiséssemos ver mulheres. Então, a gente tem, inclusive, a primeira vez uma senadora mulher, Isso, aqui né? em Que está Pernambuco. substituindo o homem. Mas vamos lá, a gente está na reta final do programa, passou rápido demais, por isso que eu gosto de conversar com mulheres, porque a coisa rende. Mas assim, a gente tem um bloco aqui no programa, viu, Natália, chamado Música e Democracia. E é quando eu peço para a convidada pedir uma música, né? Fornecer uma música, e eu queria que você explicasse qual a música e por que você escolheu ela para a gente tocar um trecho aqui no programa de hoje. Então, eu escolhi Zé do Caroço, que eu acho que é uma música que está na cultura popular, né, assim, do Brasil, assim, acho que é muito expressiva, assim, todo mundo conhece. E acho que fala dessa liderança que vem dos territórios, né? Não dá pra gente, acho que esse contexto atual mostra pra gente que continuar fazendo política de cima, distante dos territórios, diante da realidade das pessoas, não tem como dar certo. Então, Zé do Caroço é uma figura que vem lá do morro, né? E que, na hora da novela, ele vai lá e bota a boca no mundo para fazer com que as coisas mudem, né? Ele dá a contribuição dele. Então, eu acho que a gente passou da hora de considerar as experiências das pessoas, as pessoas negras, as pessoas das favelas, as mulheres, né? As pessoas que, enfim, que são a imensa maioria desse país, que sustentam, que constroem esse país, a classe trabalhadora que banca esse país e que, no fim das contas, é quem é mais prejudicado aí pelas pessoas que estão no poder. Então, acho que Zé do Caroço nos ensina um bocado. E a música é muito legal. Vamos lá, vamos tocar, Wilson Neto. Muito bem, está aí um pedaço. E a interpretação da Alessi Brandão é fantástica, né? Com certeza. É muito legal. Natália, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que foi bem legal o papo que a gente teve. O podcast 9.1 fica aberto para você, para o SOS Corpo. Quando tiverem alguma coisa que vocês quiserem participar, é só entrar em contato. Você já tem o meu contato. Então pode vir. Viu? Muito Joia. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É sempre assim, uma estratégia importante para nós do SOS estar conversando sobre isso, né? Que é uma briga antiga nossa e que tem muito chão pela frente. Muito bem. Priscila Assis, a gente deu o pontapé inicial hoje da sua presença, mas outros virão, viu, minha companheira? Oh, coisa boa, né? Foi ótimo esse nosso bate-papo. A gente trocou muita ideia, muito conhecimento. E vamos ver os próximos capítulos aí dessa história. Quem sabe se minha filha não encontra um cenário político diferente, né? Quando chegar na vez dela de exercer o direito do voto, de ter essa, vamos dizer assim, de ter essa identidade com quem ela quer votar, que realmente represente a força feminina. E é legal porque, por exemplo, meu filho mais velho tem 18 anos, votou pela primeira vez agora, né? E assim, é emocionante, viu? Sempre me acompanhou, né, nas votações e agora exerceu seu primeiro voto. Foi bem legal acompanhar ele na urna. Na urna não, que eu não posso entrar, né? Mas pelo menos na sessão. Bom, lembrando que você que está nos escutando, ou está nos ouvindo, ou está nos acompanhando pelo YouTube, pode também procurar todas as plataformas de streaming de áudio que você vai encontrar
do podcast 9.1, beleza? Valeu, galera. Até a próxima semana.